O mestre tibetano chama a morte de a grande restituição. Não chama de morte, chama de um processo de restituição. Ele diz que a arte de nós sabermos devolver, restituir estes corpos para o reservatório geral dos átomos, que isto é uma arte e que todos deveriam aprender para poder usufruir destes momentos e poder passar por este processo da forma mais inteligente e mais evolutiva possível. Então, o tema da morte é para ser abordado com muita naturalidade e que isto não deve emocionar, isto não deve preocupar, mas que isto deve ser considerado uma coisa normal, pela qual nós passamos centenas de vezes, cada vez que encarnamos, até que um dia nos liberemos desta lei e passemos para outras leis, para outras formas de estarmos aqui na vida, na matéria. E isso vai se aprendendo à medida que vai se passando por este processo. O livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, ele aborda o assunto do medo e o assunto da culpa, basicamente. Mas nós não vamos nos limitar a estes pontos hoje. O medo é falta de conhecimento daquele mecanismo. Na hora que nós conhecemos aquele mecanismo, na hora que nós sabemos o que se passa ali, e se nós tivermos já a consciência de que somos imortais, então não há por que ter medo. Mas acontece uma necessidade de nós nos prepararmos para esperar este momento e vivermos este momento da forma mais harmoniosa possível, que é para todos os seus instantes, todas as suas fases serem bem aproveitadas, serem bem vividas. E isto nos levará a entrar para o outro lado da vida em condições de imediatamente começarmos a viver lá e não a continuarmos lá do outro lado a viver as coisas da terra, por não termos nos desligado totalmente daqui. Então a morte sem medo seria nós sabermos o que se passa e termos a consciência de que somos imortais. Então resta aprender a fazer aquela passagem. E a morte sem culpa seria uma determinação de nós não repetirmos aqueles atos que consideramos involutivos durante a nossa encarnação. Porque na hora da transição vem muita clareza. Como nós sabemos, na hora da transição, nós vemos a vida transcorrida em um flash, como se fosse um filme bem sintetizado. Nós vemos tudo. E aí, para nós não ficarmos em culpa, o que é muito infantil, no momento em que nós vemos aquele resumo, aquela síntese, na qual não falta nenhum detalhe, ali naquele momento é nós estarmos muito determinados a não repetirmos aquilo na próxima encarnação, ou não repetirmos aquelas coisas que tomamos consciência naquele momento. Então isto é a morte sem medo e sem culpa do livro. Esse livro foi escrito, esse livro foi concebido antes de nós passarmos pela transmutação. Então o livro não fala de transmutação. Na transmutação, as naves laboratório manejam e trabalham aquilo que nós chamamos
as correntes de energia que penetram o nosso corpo físico. Então, se vai haver uma transmutação, isto não é morte. Se vai haver uma transmutação, os corpos não vão ser abandonados. O ser vai se retirar e um novo ser vai entrar ali em seguida. E as naves laboratório, então, cuidam das correntes de energia para que aquilo não se interrompa. Essas correntes de energia que nos mantêm aqui vivos e mantêm os nossos corpos integrados, essas correntes de energia são de dois tipos. Nós temos uma corrente de vida dinâmica que vem do universo, que está ligada no nosso corpo físico. E esta corrente de energia dinâmica e universal penetra o corpo pela cabeça e desce até o coração e se aloja no coração. Então, esta vida que nós temos no coração é, em parte, esta corrente de energia universal que está ligada ali. E esta corrente de vida universal fica ligada no coração, enquanto aquele ciclo de vida da alma está se desenvolvendo naquele corpo. Mas uma corrente menor de energia universal, além desta, penetra o corpo físico pelo baço. Isto tudo não é a alma. Então, esta corrente universal entra pela cabeça e penetra no coração, e a outra penetra o corpo físico por intermédio do baço e vai também para o coração. E no coração, esta corrente universal, esta vida dinâmica se sintetiza. E isto não é a alma. Então nós temos, dentro do corpo físico, nós temos aqui na nossa vida a ver com esta energia universal, com esta corrente de vida dinâmica e universal. Veja aqui que as naves trabalham na hora de transmutação. Porque esta corrente universal não deve se interromper, deve prosseguir no corpo, apesar da troca de almas. As almas trocam, mas esta corrente é a mesma. Então as naves laboratório, na transmutação, fazem com que isto não se desligue. Porque isto normalmente, no final de cada encarnação, quando a alma desencarna, esta corrente se rompe. Na transmutação não deve se interromper. A outra corrente que nos faz vivos é o que nós chamamos de corrente da consciência individual. Aqui sim tem a alma. E esta corrente da alma, que está coligada com os nossos corpos, está ancorada na cabeça. Ela não está no coração. Esta corrente da alma está ancorada na cabeça. E ela permeia todo o corpo físico através do plexo solar, através deste centro da emotividade. Então, esta parte da alma, esta corrente de consciência individual que é da alma, esta sim tem que sair e a outra entrar, que é de outra qualidade. Por isso que precisa das naves, por isso que precisa dos irmãos do cosmos que já transcenderam esta lei para darem assistência nas transmutações. Na desencarnação normal, comum, não é preciso muita assistência porque isso tudo se desliga. Mas aqui não se desliga. Uma não se desliga e a outra é substituída imediatamente pela da nova alma, do ser que entra. Então, esse processo, que nós chamamos de morte, é a retirada desta corrente de vida universal e desta corrente de vida individual da alma, é a retirada disto do corpo físico denso e do corpo etérico. E depois do corpo astral
e depois do corpo mental. Então isto, na desencarnação, pode se retirar por diferentes partes do corpo. E aqui é que está a diferença da qualidade da morte. Porque se isto tudo se retira pela cabeça, no caso dos seres mais evoluídos, no caso dos seres que têm um maior desenvolvimento intelectual, se a saída é pela cabeça, isto é muito mais consciente e se pode ir percebendo, se pode ir acompanhando todo esse desprendimento, porque nós estamos polarizados na cabeça, então estamos praticamente assistindo tudo aquilo. Agora, para o homem que não precisa ser muito evoluído, o homem honesto, correto, então isto tudo sai pelo coração. E a saída pelo coração é mais acompanhada e mais compreendida, não tanto pela mente, mas esta saída pelo coração, ela é acompanhada mais com sentimento, que é um outro nível da nossa consciência que acompanha isto muito lucidamente. Agora, esta energia, isto tudo pode se retirar também pelo plexo solar. Quando nós somos muito emotivos, quando nós não compreendemos a morte, quando reagimos à morte, quando resistimos, não queremos ir, então isto tudo não sai pela cabeça e nem pelo coração, como seria muito mais evoluído e como seria muito mais simples, muito mais harmonioso e com possibilidade de ser acompanhado bem conscientemente, de forma que se compreenda tudo, que se viva tudo, que se aprenda aí muitas coisas, uma aprendizagem que vai refletir na próxima encarnação. Mas se isto sai pelo plexo solar, então isto já sai com muita força animal, então nós temos um outro tipo de desencarnação. Isto pode ser também descrito de uma outra forma, não só como uma simples saída, mas essa saída desta corrente de vida universal e desta corrente individual da alma, esta saída pela cabeça, pelo coração ou pelo plexo solar, dependendo das condições da pessoa, da condição de compreensão e da condição de lidar com aquilo inteligentemente, isto nós podemos descrever de outra maneira, de um ponto de vista superior do que este do simples desligamento. Então, o desligamento pode ser muito harmonioso, muito simples, muito lúcido e bem acompanhado. É claro que a uma certa altura se perde a lucidez, porque já se está nos outros planos. Então se perde a lucidez aqui. Mas enquanto se está aqui, isto é muito lúcido. Isto é para ser vivido inteligentemente. Ali é para se aprender o que cada momento tem a nos ensinar e tem a nos trazer. Então isto é chamado de nós restituirmos estes corpos. Nós restituirmos o físico, tão logo este fio de vida se solte da cabeça, do coração ou do plexo solar, então nós restituímos este veículo físico, já estamos fora dele, e este veículo físico então está liberado para se desintegrar e para que estes átomos voltem para o reservatório geral dos átomos e ali se preparem para formar novos corpos de outros seres. E isto se chama o processo da restituição, que é o que a gente vive ali naqueles momentos. E se nós tivermos esta compreensão e se tivermos este conhecimento de que estamos restituindo aquele corpo não é nosso,
Nós temos que restituir isto. Então vamos restituí-lo da forma mais harmoniosa possível, não vamos segurá-lo, não vamos prendê-lo. Se chegou o momento de restituí-lo, então deve haver esta doação. Isto é muito importante, porque se há esta doação, a nossa chegada nos outros planos é muito diferente do que se não houver esta doação, do que se isso for uma coisa compulsiva. Então a nossa chegada lá é muito diferente. Os contatos são diferentes. Agora, isto chama-se também eliminação, porque quando nós saímos do corpo, esta restituição evolui e nós então temos que passar pelo processo da eliminação, que é nós deixarmos de controlar os nossos níveis inferiores, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental, dos quais nós temos que desencarnar também. Seria bom que nos desencarnássemos de tudo isto para podermos realmente estar dentro da alma, para podermos realmente estarmos recolhidos, fazendo as sínteses de forma profunda e preparando ciclos futuros. Enquanto nós não desencarnamos do corpo físico, enquanto não desencarnamos do corpo astral e não saímos do corpo mental, nós estamos com muita mistura na nossa consciência. Não estamos realmente recolhidos na nossa alma. Então, a fase da eliminação, ela começa quando o corpo físico já foi restituído, já estamos fora. Já estamos no astral, já estamos no mental. Começamos a eliminar estas ligações, esses fios com o emocional e com o mental. E se isto acontece, a morte se consuma, aí a morte se completa. A morte só está completa quando você está liberto do físico, quando você já eliminou os contatos com o corpo astral e com o corpo mental, e quando você se recolhe nos níveis da alma ou dentro da alma, que é uma fase que se chama de integração. E é aqui que a morte se completa. Muitas pessoas não morrem totalmente, porque elas saem do físico, vão para o emocional, não eliminam os contatos com o emocional e às vezes reencarnam para uma próxima vida. Então não morreram, não consumaram este processo, não experimentaram isto até o fim. E outros também vão para o mental e depois voltam para a encarnação. Não conseguem eliminar e não conseguem se integrar realmente nos planos superiores. Para você se integrar nos planos superiores, para você poder fazer realmente a sua síntese perfeita, você se renovar totalmente, você sair da Terra, enfim, e você está num núcleo realmente espiritual, que é a alma, depois de ter eliminado os contatos astrais, os contatos mentais, depois de ter se integrado com este núcleo superior espiritual, então aí você realmente morreu. Então não é todo mundo que morre, como pensam. Então aí você realmente morreu. Aí você tem condições de estar liberado para realmente se reorganizar, se reencontrar e, se for o caso, compor uma nova encarnação com outros corpos, com outro corpo mental que vai ser atraído, com outro corpo emocional e com outro corpo etérico físico. E este outro corpo, ou estes outros corpos, claro que vão ser mais apropriados do que este anterior, que nós já restituímos, ou com os quais nós eliminamos os contatos. Então, esses outros podem ser realmente mais atualizados para nós. Então, uma reencarnação com novos corpos é um tipo de reencarnação. E uma reencarnação
sem que a eliminação tenha sido feita completa e sem que a integração tenha sido total, inteira e liberada desses contatos com esses corpos inferiores, com esses corpos materiais e com a Terra, isto é um outro tipo de reencarnação. É uma reencarnação bastante comprometida com a anterior, até com muitos dados e com muitas vibrações e com muitos resíduos da encarnação anterior. Então, é realmente muito importante que nós tivéssemos a clareza sobre estas coisas, porque nós podemos colaborar muito neste processo. Isto depende muito da nossa compreensão. O fato de nós realmente restituirmos, eliminarmos e nos integrarmos nesse novo estado, isto depende muito da nossa compreensão, do nosso desapego por tudo isto, enfim, e da nossa disposição por querer uma transformação. Porque você não pode fazer uma transformação muito grande de uma vida para outra se este processo da morte não é total. Se esta restituição, se esta eliminação e se esta integração não são completas, se isso não é tudo bem vivido e tudo bem completado. A verdadeira causa da alma desencarnar não é nada do que a gente pensa. A alma desencarna depois de uma certa experiência aqui, depois de um certo trabalho aqui, não é pelo que a gente pensa. A alma desencarna quando ela perde a... Faltam as palavras. Esperança é uma palavra que todo mundo entende. Quando a alma perde a esperança de expressar através desses corpos aquilo que é a verdade dela. É por isso que a alma desencarna. Na maioria dos casos, a maioria das mortes é porque as almas se retiram, porque perderam aquela esperança de fazer e de manifestar o que vieram fazer. De forma que, praticamente, todos nós poderíamos viver muito mais. Se nós estivéssemos vivendo conforme a nossa alma, por esse motivo ela não desencarnaria, e que é a causa da maioria das mortes. Com os diferentes pretextos, para se morrer, mas a causa é esta, que a alma desistiu. Esta constatação não está na consciência da personalidade, nem na mente, isso está na alma. Então a mente, a personalidade, pode ter compreendido que está desencarnando por muitos motivos, que podem ser todos reais, mas a alma não, a alma está desencarnando porque ela desistiu, porque ali não dá mais. Este é o caso da maioria. É por isso que muitas vezes, durante a encarnação, alguém muda o foco da consciência, alguém decide mudar de vida e aí vive mais. Porque aí a desencarnação já não é mais porque a alma desistiu. Porque a alma, tendo consciência do que ela pode fazer, ela não vai continuar em corpos que não seguem, que não obedecem, que não respondem e que ficam na vida corriqueira, que sempre fizeram nas suas encarnações ou nesta. A uma certa altura a alma desiste e vai. Há almas que vão antes e outras que esperam mais um pouco, que são mais pacientes, porque a alma também ama os veículos. A alma ama os veículos, então vai ficando. Mas às vezes ela toma esta decisão mais cedo. E isto na economia dela, ela sabe por que faz. Porque ela já está decidida, ela já tem contatos, outros, ela já sabe o que quer, então ela prefere sair antes. Então se morre jovens ou mais jovens. E se pensa que é por outros motivos, mas não é, é por este. A alma, a uma certa altura,
se cansa desse atrito com estas outras forças que estão abaixo dela, que estão encarnadas nesses corpos e que ela não consegue manejar, que ela não consegue transformar. Ela se cansa disto e desencarna. Nós teríamos que nos preparar não para isto, porque para isto não precisa preparação. A maioria desencarna assim, sem estar preparado, e isto é normal. O que nós temos que nos preparar é para, durante a vida, proporcionar à alma a possibilidade, o ambiente na nossa vida, nos nossos corpos, na nossa consciência, para ela se expressar. Este é o trabalho. Não é, em princípio, um trabalho de nos prepararmos para morrer. Porque nós podemos ficar muito tempo se a alma não se cansar. Então o trabalho seria uma consciência de nós usarmos a oportunidade que é esta encarnação, usarmos inteligentemente. Usarmos esta encarnação não para viver a vida que todo mundo vive, mas usarmos esta encarnação para transformarmos estes corpos, este ego, para transformarmos estes veículos realmente numa expressão da alma, para a alma poder viver aqui, para a alma poder se expressar aqui, servir através desses corpos. Nesses casos, geralmente, a vida se prolonga. E quando isto é vivido conscientemente, e quando a alma vai se retirar, porque realmente chegou o momento kármico, porque realmente ela agora vai entrar num outro processo, não porque ela está cansada, como acontece com a maioria. Ela disse, basta e me vou. Aqui não. Aqui ela vai porque ela tem realmente um ciclo a prosseguir, algo a viver ou a iniciar. Então ela vai. Ela terminou o tempo dela nestes veículos, terminou realmente o tempo da encarnação. Nestes casos, quando isto é assim, então nós podemos nos retirar do corpo físico bem conscientemente, vivendo momento por momento, etapa por etapa, colaborando naquele desligamento. Mas percebe não qual é a situação da alma? A alma está se desligando não porque está cansada já, porque desistiu, porque não conseguiu. Mas ela está se desligando porque realmente terminou o ciclo. Realmente aquele ciclo foi completado. Realmente aconteceu naquele ciclo o que tinha de acontecer e agora ela vai preparar um outro ciclo. É nesses casos que nós nos retiramos bem conscientemente. E aí vivemos tudo, colaboramos com tudo, e o corpo físico não fica com aquelas reações que fica na morte normal das pessoas, naquelas desencarnações normais. Mas este corpo físico, ele vai entrando, ele como corpo, vai entrando num silêncio, vai entrando numa calma, vai entrando numa harmonia, à medida que toda esta força, que todas essas energias vão se retirando. Ele vai ficando harmonioso, ele vai se esvaziando. Esta é a palavra técnica. Ele vai ficando vazio destas energias. E fica muito tranquilo, fica muito harmonioso. Então, esta desintegração dos átomos que compõem este corpo é um processo natural. E esses átomos se desintegram, estes átomos voltam individualmente para o reservatório geral dos átomos, muito tranquilos, sabendo que estão voltando para este reservatório geral, sabendo que eles estão mudando de processo. Veja que átomos trabalhados, hein? Como foram trabalhados. E eles têm até a consciência
de que vão ser necessários, de que vão ser úteis. Eles vão ter a consciência que vão começar um outro ciclo. Pensa que alegria no plano material, alegria no plano dos átomos, que é muito diferente das outras mortes isto. As outras mortes, os átomos vão para a desintegração sem nenhuma alegria, como se estivessem privados da sua unidade, como se aquele corpo os deixasse um pouco desorientados. Isto é um pouco a consciência dos átomos, que emerge nos átomos nesses momentos e que, segundo o preparo que nós fizemos, segundo como estamos educados para este momento, isto vai refletir na condição em que estes átomos vão viver na hora de voltarem para o reservatório, na hora deles serem restituídos. Depois que isto tudo acontece com o físico, isto vai acontecer no plano astral. Só que lá não é físico denso, lá é um plano menos denso e vai acontecer o mesmo processo com o corpo astral. E vai acontecer o mesmo processo com o corpo mental. E é muito importante que este processo da morte, da eliminação, se dê com esta mesma ordem, com esta mesma harmonia, que isto se dê no plano astral, com o corpo astral. Porque aí o corpo astral vai se desintegrar também com a mesma harmonia, o que vai evitar dele ser abandonado, dele não passar por este processo de eliminação completa e dele vir a ser ocupado por alguma força. Ou ele continuar como corpo astral, vivendo no astral as coisas que ele vivia na Terra. Então, esses corpos astrais ficam no plano astral, como vocês veem pelos livros, se comunicando com a Terra, falando conosco, quer dizer, uma falta de visão, porque eles não estão lá para se comunicar conosco, eles estão lá para seguirem o seu caminho, para se liberarem, para crescerem, irem para o infinito. Então, estes corpos astrais também podem passar por uma educação que não é consciente, mas segundo o nosso estado emocional, segundo a nossa vida emocional, esses nossos corpos astrais vão se preparando desta maneira e vão se preparando também para eles serem restituídos, para eles não se apegarem, não só aqui, mas não se apegarem no plano astral também, não continuarem no plano astral as experiências que faziam aqui. E o corpo mental também, porque o corpo mental, desocupado, pode ser ocupado por uma outra força e ficar no plano mental agindo como corpo, ou com as suas próprias forças, com a sua própria autoconservação, ficar ali inutilmente, porque não tem mais uma alma para ocupá-lo, não tem mais uma alma para inspirá-lo. Então, um corpo mental que fica desocupado, que não é totalmente eliminado, este corpo mental pode aí ficar agindo no mental coletivo com todos os reflexos de pensamento e de ideias que ele desenvolveu durante a encarnação da alma anterior e com outras coisas, e pode até ser ocupado por outras forças. Então, o processo da eliminação, que é o nosso destaque de todos estes corpos, isto é muito importante e que seja trabalhado em vida, porque aí é uma questão de muito pouco tempo, é uma questão de um ciclo muito pequeno para a alma se desprender de todos esses corpos inferiores e para que esses corpos inferiores se desintegrem. O físico aqui, o astral no astral e o mental lá no plano mental. Isto para a alma é uma grande liberação, porque aí, se ela tiver que voltar para a encarnação, ela vai encontrar os átomos permanentes desses corpos,
que se desintegraram, que foram eliminados muito harmoniosamente neste processo. Então ela vai encontrar os átomos permanentes desses corpos em muito boas condições de harmonia e de equilíbrio. E com estes átomos permanentes de cada corpo, muito harmoniosos, muito equilibrados, então esta alma vai poder projetar neles, se ela tiver que reencarnar, ela vai começar a projetar neles uma força para que eles comecem a atrair outros átomos para os futuros corpos. E disto a alma poderá participar, se este processo foi feito assim. Então esta alma poderá participar. Aí a alma, se ela já está em serviço, tem muito mais possibilidades de escolher o sexo do corpo, ela tem mais possibilidades de determinar certas características dos corpos, porque ela também atrai os átomos dos próximos corpos, e segundo a energia desta atração, segundo a qualidade desta atração, será a qualidade dos átomos que serão atraídos para aí. Então, no livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, nós descrevíamos estas coisas não do ponto de vista que estamos descrevendo hoje. Nós hoje estamos dizendo as mesmas coisas, mas ressaltando como coisa principal que nós temos que nos preparar para isto. Porque a nossa preparação é a nossa decisão de viver isto corretamente, é a nossa disposição, a nossa opção por morrer não como todo mundo morre, mas por morrer corretamente. É esta nossa opção que nós teríamos que fazer nesta nova fase do nosso estudo. Então nós podemos rever este livro de um outro ponto de vista. Não tanto do que acontece, mas da nossa preparação, da nossa colaboração com este processo. Porque isto vai realmente refletir na qualidade da nova encarnação, ou isto vai refletir na restituição do corpo físico, na eliminação do corpo astral e do corpo mental, e na integração da nossa consciência em um nível superior, aonde vamos decidir, ou aonde vai ser decidido o nosso próximo rumo. Isto pode ser muito consciente, isto pode ser muito inteligente, realmente vivido, momento por momento, dentro do corpo desde já. Porque ninguém sabe a que horas vamos restituir este corpo. Pode ser daqui a um segundo. Basta o coração parar, esses fios todos se desligarem e chegou a hora. Inesperadamente para a personalidade. Ou pode demorar. Mas nós vivermos isto, sabermos viver isto, em função de uma restituição correta, de uma eliminação total deste corpo astral e deste corpo mental, e de uma integração a mais perfeita possível nesses níveis internos, para que a gente possa voltar à encarnação, se for o caso, realmente restaurado, realmente renovado e realmente com corpos mais adequados para o nosso próximo estado evolutivo. E não voltarmos como se não tivéssemos ido embora direito da vida anterior, como é o caso da maioria. Isto é um processo que pode ser vivido de infinitas maneiras, mas se nós conscientizarmos o que se passa aí, qual é a nossa colaboração e aonde ele tem que levar, então vai mudar muito o nosso comportamento diante do que nos falta viver aqui, e tudo está nos levando para este processo, tudo está nos levando para lá. Cada coisa que se faz nos leva para lá. E cada coisa que se faz, e de como se faz, e de como se vive, nos leva para lá de um jeito diferente. E diferente vai ser o processo da restituição, da eliminação desses corpos materiais internos,
e da nossa integração do outro lado. Do outro lado quer dizer no centro da alma, completamente desencarnada. Isto é uma outra experiência que se faz do lado de lá. Mas se não estamos totalmente desencarnados, é como prosseguir a vida daqui, pouco diferente, depois não ver a hora de voltar para cá, e na primeira oportunidade entra aqui e depois se queixa dos pais. Existe aqui algumas chaves para nós nos prepararmos para isto, para nós termos mais bases internas para conseguir esta libertação. A primeira é a gente eliminar esta ideia humana de que morrendo vai descansar. Enquanto nós tivermos esta ideia de que vamos nos livrar de alguma coisa e de que finalmente vamos repousar, enquanto houver isto, você vai ter uma morte misturada e você não vai morrer realmente, porque ninguém vai para lá para descansar. Isto é dos preguiçosos, isto é dos seres que se cansam de si próprios e não vem a hora de desencarnar na esperança de descansar. Isto é a ignorância geral. Isto não deve ser visto como descanso. Isto deve ser visto como uma preparação, como uma possibilidade, como uma oportunidade de você estar mais preparado para servir e para evoluir. No mundo da alma não há nenhuma ideia de descanso. Então, esta blasfêmia que se escreve nas lápides, que tem o descanso eterno, isto é uma blasfêmia. Isto é a marca da ignorância de como se lida com isto aqui. Porque isto não é para ser um descanso. Isto é para ser uma oportunidade de você estar muito mais em ação, só que é uma outra ação, só que é uma outra evolução. Bem, não só não ter a ideia de descansar, de entrar num período de repouso, que não necessita, porque você não está mais nesse corpo físico, para que você precisa de repouso? Quem precisa de repouso é o físico. Ninguém mais precisa de repouso. É só esta carcaça que precisa de repouso. Saiu daqui, não precisa de repouso nenhum mais. Então, esta ideia do repouso, essa ideia do descanso, isto vai prejudicar todo este processo e vai deixar este processo misturado com as fugas que se vive em nível terrestre, em nível de personalidade. E além de não querer descansar, aqui, se nós estamos realmente preparados, nós estamos muito atentos durante este processo da morte, enquanto estamos passando para o lado de lá e vivemos tudo isto, o que realmente nós estamos atentos e nos ocupados a fazer é não interromper o ritmo de serviço que tínhamos aqui. Então aqui uma alma estava a serviço. Então naquela hora o ego, o ser, a consciência humana que está passando aquele processo, está ali zelando para não perder este ritmo e para desencarnar e para chegar do outro lado neste ritmo, para que do outro lado a alma continue neste ritmo, que o ritmo do serviço não se interrompa. Percebe que é ao contrário do descanso desta gente ignorante. Então, é o ritmo do serviço que deve ser mantido durante esse processo todo. Então, enquanto você está se retirando, enquanto você está eliminando, enquanto você está se integrando, você está mantendo o ritmo que você tinha no serviço, e este ritmo não se altera, este ritmo não se interrompe. E tem um exemplo disto na morte de Padre Pio, que nós contamos no livro Aurora. Na morte de Padre Pio,
ele não interrompeu este ritmo. Na hora que desencarnou, na hora que restituiu o veículo físico, foi para os planos mais hediondos, para trabalhar, para servir, para recolher o que tinha que ser recolhido, e depois se elevou e seguiu o caminho dele. Isto é, um ritmo de serviço que não se interrompe, não para, não precisa mudar por causa disto. E quando nós estamos realmente integrados neste processo, e quando nós estamos já suficientemente preparados para não estarmos procurando nenhum descanso e para estarmos mantendo este ritmo de serviço, mesmo sem corpo, mesmo morto, mantendo este ritmo de serviço, estes são os casos nos quais se tem consciência de quando se vai. São os únicos casos. Por isso ninguém sabe quando vai, porque ninguém faz isto. Mas Padre Pio, que fazia isto, sabia quando tinha que ir. E foi no dia marcado. Porque Padre Pio tinha chagas pelo corpo por 50 anos, que sangravam, eram muito doloridas. Então, durante 50 anos da vida daquele corpo, aquele corpo sangrou. E isto era uma dor que ele nunca alardeou, porque ele era um elevado, ele era um santo, ele era um evoluído, então não alardeava o que estava se passando com ele, não alardeava dor alguma. Ele tinha sido avisado que quando aquelas chagas todas cicatrizassem, que dali a 3 dias ele ia desencarnar. Então, a uma certa altura da vida, depois de ter sofrido dores de chagas durante 50 anos, estas chagas cicatrizaram. Aí ele disse: tenho mais 3 dias. Então veja que se pode saber. Então, isto são coisas do processo da morte que nós podemos delas participar conscientemente. Então dizer, bom, então agora estou vendo que daqui a 3 dias eu vou. Isto é muito diferente de nada saber sobre isto. É muito diferente. Mas é possível. Não só é possível, como isto é uma meta. É uma meta daqueles que têm isto presente como um processo e como uma tarefa. Enquanto estamos aqui, de nos organizarmos e de nos prepararmos para tudo isto, porque isto traz muitas repercussões, não só para a vida da alma, que faz uma trajetória muito mais livre do lado de lá, com tudo isto resolvido, como faz muita diferença aqui, quando se está aqui, nestes corpos ou em outros. Toda esta consciência faz muita diferença. Bem, então houve uma renovação, não? Através deste livro, e vamos ver se nós o lemos ou se nós entramos de novo em contato com ele com uma outra visão. Porque aí vamos compreender certas coisas mais amplamente. Vamos compreender certos particulares, certos detalhes e principalmente uma compreensão que nós temos condições de ter através deste livro é quando o livro fala do processo do cãozinho, de como o cãozinho desencarnou. Então, o cãozinho está introduzido no livro para que nós compreendamos o processo do reino animal. Porque o reino animal também passa pela morte. E como nós não conhecemos nada da morte, nós não respeitamos a morte do animal e assassinamos o animal e privamos o animal da morte que ele teria lá no reino dele e do jeito do reino dele. Então ali está o episódio do cãozinho para que a gente desperte, não só para cuidarmos da nossa morte, mas que a gente se lembre que os animais não estão aqui para ser assassinados e nem comidos por nós. Como é um reino não resolvido, eles se comem entre eles ainda. Mas isto é
coisa do reino. O nosso problema é nós não os comermos, é nós não os agredirmos desta forma. E nos lembrarmos que os animais, também como nós, estão aqui para viver esta experiência. E ali tem o processo da desencarnação do cãozinho, que é para que a gente veja que eles também têm um processo, que não obrigatoriamente é o matadouro. Eles têm um processo para abandonar esta encarnação, ou para abandonar a vida física. Então nós podemos nos abrir para várias outras direções, retornarmos àquele livro e começarmos a ver isto que horroriza todo mundo como uma oportunidade que nós vamos ter em seguida. Logo que terminarmos a tarefa aqui, vamos ter esta oportunidade. Obrigado.